Apocalipse, capítulo 13. A besta que se levantou do mar. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado. E toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: Quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfêmias, e lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. Aqui estão a perseverança e a lealdade dos santos. A besta que se levantou da terra. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria, calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Apocalipse, capítulo 14. O Cordeiro e seus remidos. Então olhei e vi diante de mim o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam escritos em suas frontes o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a serem oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios, e, portanto, são irrepreensíveis. As 3 proclamações dos anjos. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: Temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo seguiu, exclamando:
Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todos sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então, outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Então, outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar, que fica fora da cidade, e o sangue que correu do lagar chegou ao nível dos freios dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. Apocalipse, capítulo 15. Os 7 anjos e os 7 flagelos. Então, observei no céu um outro grande e terrível sinal: 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com estes se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Os remidos cantam ao Senhor. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Senhor, quem não temerá e não glorificará o teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Em seguida, olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Deus envia os 7 flagelos. Então partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro repletas da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente, o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e o poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos.